Amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Seja bem-vindo mais uma vez a este culto em louvor e adoração ao Senhor. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Levante sua mão lá no alto. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essas vidas que estão neste lugar. Glória a Deus, que vocês se sintam em casa, vocês estão na casa do Pai, amém? Amém. Gente, hoje eu vou pregar de Bíblia, olha que chique. Quanto tempo que eu não prego de Bíblia, né? Mas estou pregando com uma papelada também aqui na mão, que só Jesus. Hoje eu voltei um pouco no tempo. Pastor Washington está chique, tem o tablet, né? Facilita. Eu estou voltando. Gente, semana passada eu saí aqui do culto com a palavra do pastor Washington falou muito ao meu coração, né? Eu saí dali, fiquei pensando sobre a palavra, orando com relação a ela também. Nós estamos nessa série chamada A Igreja que Deus Sonha, e o pastor Washington tem falado muito a respeito da volta de Cristo, né? Da volta de Cristo, e eu fiquei pensando a respeito disso essa semana, e eu resolvi essa semana me antenar sobre algumas coisas que tem acontecido no mundo, né? E liguei lá um noticiário. Eu não tenho hábito de ver noticiário, ver Globo. Inclusive, até lá em casa nós nem temos TV a cabo, nem TV aberta, nem nada, porque a gente gosta de selecionar as coisas, né, direitinho que a gente gosta de ver, entrar lá no YouTube, ver alguma coisa. E aí eu fui e liguei lá na Globo e, eu fiquei apavorada com as coisas que são noticiadas. Primeiro, nós temos uma guerra que está acontecendo, nós temos aí uma nova variante, né, do Covid, e aí eu comecei a ouvir umas notícias meio que absurdas, e eu falei, gente, que mundo que a gente tem vivido. Umas semanas atrás eu vi uma situação de duas mães que amarraram seus filhos na cadeira de praia e foram ao centro fazer compras. Largaram as crianças, uma de 6, outra de 7, amarrada na praia. Aí elas começaram a chorar. As pessoas estranharam que nenhum adulto chegava perto e foram lá interrogar, perguntar, saber o que estava acontecendo. E as crianças falaram, estavam lá com o pulso amarrado. Falei, gente, mas o que é isso? E pasme vocês, não sei se alguém viu essa notícia. As mães chamaram polícia, foi conselho tutelar. As mães, as duas bonitas vindo lá, com as bolsas de compra. Falei, gente, o que está acontecendo com as pessoas? Tem hora que a gente ri, mas a gente ri de nervoso. O que tem acontecido? E aí, essa semana, comecei a ouvir outra história. Uma criança de 6 anos foi encontrada por um guarda na rua que levou a criança até a polícia. Ele falou que viu a criança muito abatida, muito fraca. E aí foi perguntar, ele falou que estava 4 dias em casa sozinho, sem comida. Aí a mãe foi até a delegacia e falou que... Gente, eu não sei aonde está a tamanha cara de pau das pessoas de falarem uma coisa dessas. Ela simplesmente falou que a criança estava dormindo e ela deu uma saidinha. Que saidinha dessa, gente? 4 dias, você larga uma criança de 6 anos sozinha? E aí estava lá, conselho tutelar, e, né, pegou a criança, tomou a criança dela e estava vendo lá o que ia acontecer. Mas, gente, isso tudo... A gente precisa estar pensando, o Senhor está voltando. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. O amor pela casa de Deus, o amor pela palavra, o amor pelo próximo, pelos seus próprios filhos. E aí nós precisamos nos perguntar, como igreja, como nós temos nos posicionado diante de tudo isso?
essas notícias, esses acontecimentos. Como igreja, como nós temos nos preparado para a volta de Cristo? Será que nós temos apenas o conhecimento, aquilo que nós lemos aqui, ou que ouvimos alguém falar que Cristo está voltando? Ou será que nós também estamos praticando aquilo que Ele nos deixou em Sua palavra? Tendo cuidado de fazer aquilo que Ele nos ordenou, segundo a Tua palavra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João 3. João 3 vai ser o texto, nós vamos focar somente nele. Vai ser o texto que a gente vai conversar essa noite. Nós vamos falar bem pausadamente a respeito desse texto. O meu desejo é que você saia deste lugar entendendo esse texto, entendendo a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Acredito que você já tenha lido, já tenha visto a respeito dessa passagem, mas eu gostaria que você saísse daqui entendendo essa conversa. O que foi falado, quem era Nicodemos, o que Jesus estava falando de fato para ele. Amém? Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, tá? NAA. E a gente vai projetar aí para você ler junto comigo. Vamos lá, João 3, a partir do versículo 1. João vai falar sobre essa conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Mas antes eu queria falar algumas coisas a respeito do livro de João. O livro de João é um livro excelente para você estar aprendendo sobre quem é Jesus. O livro de João fala sobre quem é Jesus. Quando a gente lê o primeiro capítulo ali, João já vai entregando quem é Jesus, tá? Quem é que está no curso de disciplinas espirituais? Nós aprendemos até um pouquinho, falamos um pouquinho sobre João, né? O livro de João. Então, João vai falar a respeito disso. E João, gente, é um livro que 90% do que está escrito nele não está nos outros 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. 90% do que João escreve não contém nesses outros evangelhos. E a mensagem central do livro de João é: Jesus é o Filho de Deus. Se nos entregarmos a Ele, teremos a vida eterna. Essa é a mensagem central do livro de João. João vai falar o tempo todo sobre vida eterna, quem é Jesus, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Messias. João vai estar falando sobre isso e sobre tudo isso aí vai estar nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Tá? Então vamos lá. Primeiro versículo. Eu ia falar Nicodemos 3. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se não estiver com Ele. Aqui eu quero fazer a nossa primeira pausa para você entender algumas coisas. Nicodemos era um fariseu e era um mestre da lei. Ele era um rabi. O que é um rabi? Rabi é aquele cara top que conhece as escrituras, ensina as escrituras e faz a aprovação e interrogação para que outros venham se tornar também um rabi, um mestre, tá? Então ele conhecia de frente para trás, de trás para frente as escrituras. Ele sabia das escrituras, tá? Ele era um rabi, um mestre. E Nicodemos, quando ele vai se encontrar com Jesus, a Bíblia fala que ele se encontra de noite. Ou seja, provavelmente ele marcou esse encontro e não quis que ninguém soubesse que ele estava se encontrando com Jesus. Nicodemos se encontra com Jesus escondido, de noite, para ninguém saber que ele estava tendo essa conversa com Jesus. E uma coisa muito interessante, que ele chama Jesus de Rabi.
E naquela época, para ser reconhecido como um rabi, você precisava ser interrogado e aprovado por mais 3 rabis. Ou seja, era como se Nicodemos estivesse chegando para Jesus e credenciando Jesus. Nicodemos vai e olha para Jesus cheio, vai conversar com Jesus cheio de aparatos humanos, olhando Jesus como se Jesus fosse um rabi, alguém que ensinava a palavra, e ele queria crescer, ele queria avançar, ele estava interessado em aprender mais, em avançar, ele não estava errado, mas ele chega lá cheio de aparatos humanos, né? Ele fala, sabemos que o Senhor é mestre, como se ele falasse assim, credencio, realmente tu és um rabi que ensina a palavra de Deus. E aí, olha que interessante no versículo 3. Vamos ler juntos aí. Olha o que Jesus responde para ele. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele continua. Nicodemos pergunta, né? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus, vendo que Nicodemos estava ali, chamando ele de rabi, cheio daqueles aparatos humanos, de mestre, Jesus olha e fala assim, Nicodemos, vamos direto ao ponto. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Jesus foi direto ao ponto com ele. Você precisa nascer de novo. Sabe por quê, Nicodemos? Se você nascer de novo, você não vai mais me chamar de rabi, mas sim de Senhor. Jesus já dá logo nele, né? Vamos lá, vamos nascer de novo. Você não sabe quem eu sou. Você conhece das Escrituras? Você é inteligente, mas você não sabe quem eu sou. Você está me chamando de rabi, de mestre, mas eu sou o Senhor, o Salvador, o Messias. E muitas vezes nós nos achegamos para o Senhor, nós reconhecemos que Jesus é o nosso Pai, nós reconhecemos que Ele é o nosso amigo, nosso cuidador, o nosso provedor, mas acima de tudo isso, você precisa primeiramente na sua vida reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Eu lembro quando eu me converti, eu não entendia, gente, eu sabia, eu tinha o conhecimento, todo mundo falava, Jesus morreu por você na cruz. Eu lia na palavra de Deus isso, gente, aquilo não entrava na minha cabeça. Era um conflito, como assim? Eu estava meio que Nicodemos, como assim nascer de novo? Aquilo não entrava na minha mente, como assim morreu por mim, salvou a humanidade, aquilo não entrava na minha cabeça. E aí um dia eu estava num culto assim como esse e eu não me lembro quem estava pregando, eu não me lembro qual era a mensagem, mas na minha mente veio de novo aquilo, o Senhor morreu na cruz, o Senhor morreu por mim. E aí eu ficava aflita com aquilo, agoniada, e eu fechei o meu olho no meio da palavra, eu comecei a orar e eu falava, Senhor, traz a luz, eu quero entender isso, eu quero compreender melhor isso, saber eu sei, conhecimento eu tenho, mas eu quero entender o que o Senhor está falando, entender porque o Senhor morreu por mim, entender isso. E aí eu pensando, orando, e aí, pum, a luz do Espírito fez com que aquilo que eu tinha conhecimento se tornasse de fato a palavra de Deus revelada para mim. Eu entendi naquele momento. Como assim? Toda a palavra de Deus ela é revelada. Não há nada que Deus quisesse que nós soubéssemos que não está aqui. Gente, abre a Bíblia e você vai ter uma revelação. Está aqui. É a palavra de Deus, ela já foi revelada, ela já foi dada ao homem.
Só que existe algumas coisas que nós precisamos da luz do Espírito Santo para a gente compreender e entender. Já aconteceu de você ler algumas passagens, alguns textos, e você ficar assim, boiando? Gente, como assim? Igual Nicodemos, né? Um homem vai entrar de novo no ventre da sua mãe. Existem coisas que a gente lê que a gente fica meio assim, gente, mas como é que é isso? Nesse momento, gente, você precisa da luz do Espírito Santo para trazer para você entendimento. Não é revelação. Revelação já está aqui. Entender, você entender aquilo que está na palavra de Deus. Que às vezes as pessoas falam, tive uma revelação aqui que Jesus morreu na cruz. Gente, Jesus já estava ali. Você entendeu agora, você passa a entender. Você entendeu? Levanta sua mão bem alto e fala, eu entendi. E o nascer de novo que Jesus está falando aqui com Nicodemos vai trazer essa luz do Espírito Santo. E Jesus vai falar para Nicodemos, olha Nicodemos, o conhecimento por si só não vai mostrar muito assim quem eu sou não, você precisa nascer de novo. E mais para frente ele vai falar algo interessante. Aí no versículo 4, Nicodemos fala, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí Jesus fala assim, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você pode perceber que nesse momento, Jesus começa a caminhar para uma conversa espiritual. Jesus está falando de coisas espirituais. Está falando, Nicodemos, ei, como que você, sendo um mestre da lei, está aí pensando que você vai entrar de novo no ventre da sua mãe? Você tem que nascer da água e do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que Jesus está falando aí? Nós, seres humanos, nós conseguimos enxergar as coisas materiais, tá? Antes da gente se converter, a gente vê as coisas materiais. Antes da gente nascer do Espírito, nós estamos olhando com olhos carnais. Nicodemos estava ali olhando um nascer de novo com olhos carnais, entrando de novo no ventre da sua mãe. Isso é olhar com olhos carnais. Mas existem situações que nós precisamos ter um olhar e uma visão espiritual. Precisamos nascer do Espírito para ter uma visão espiritual das coisas. Quando nós nascemos de novo e nascemos do Espírito, nós temos essa visão espiritual. Nós passamos a entender aquilo que é espiritual. Porque existem muitas guerras e batalhas que são espirituais e nós estamos lutando com armas carnais. Paloma, estou igual Nicodemos, não estou entendendo nada. Queridos, essa semana eu vou contar uma situação que aconteceu semana passada, que vai exemplificar um pouco disso. Nós abrimos a nossa célula, inauguramos a nossa célula de mulheres semana passada. Ficamos muito felizes, né, Aline? Glorificamos a Deus, estamos hiper felizes com essa célula. E no dia, do primeiro dia da célula, eu levantei passando muito mal naquele dia. Uma prostração, muito enjoo, não conseguia quase que nem ficar de pé, não comi nada o dia inteiro, não consegui me alimentar. Ia dando o horário da célula, ia chegando perto, eu falava, gente, eu vou ter que ligar para a Aline e cancelar, porque eu estou passando muito mal. E ao mesmo tempo eu falava, gente, eu ficava olhando, a primeira coisa quando a gente está diante de um desafio, nós olhamos com os olhos carnais. Eu falava, gente, o que eu comi ontem que eu estou passando mal? Foi alguma coisa que eu comi. E ficava pensando, meu Deus, eu tenho que melhorar a minha alimentação, não sei o quê. E aí eu falei assim, não, eu vou orar. Eu vou orar.
E eu não vou desistir de fazer essa célula. Nem que no meio da célula eu fale para as meninas, espera aí rapidinho, vai lá no banheiro chamar o Raul. Mas eu não vou desistir. E foi o que eu fiz. E aí eu pensava, não, acho que eu vou ligar para a Aline e vou falar para ela dar o estudo. Mas mal eu sabia que ela também estava passando mal lá. E aí eu mandei mensagem para a pastora. Eu falei, pastora, esteja orando por mim. Eu estou passando muito mal. Estou com muita dor de cabeça, vomitando. Comecei a vomitar horrores. Eu não estou me aguentando, mas ore por mim, porque eu vou fazer essa célula. Se o diabo acha que vai me deixar prostrada, que eu vou cancelar, ele que vai ser o frustrado. E aí começamos a fazer a célula. Na célula eu melhorei, depois da célula não tinha nada. Gente, espiritual. Querido, às vezes lutas que você está passando na sua vida, você está aí usando armas carnais. Não, eu vou lá resolver igual a Aline estava falando aqui. Não tem dinheiro, eu vou lá, vou arrumar mais um emprego, vou fazer hora extra. E aí você vai querendo arrumar soluções carnais, soluções naturais, quando na verdade você precisa lutar com armas espirituais, você precisa orar ao Senhor. Qual a primeira coisa que você faz quando a luta vem? Se desespera. Muitas vezes a gente fala isso, né? Faz isso, se desespera, fica preocupado, fica ansioso. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Orar, falar com quem sabe de todas as coisas. Falar com Deus, que tem a solução que precisamos. Lutar com armas espirituais. Eu vejo pessoas passando por lutas dentro de casa, briga familiar. E aí, ao invés de ficar quietinho, ir lá para o canto orar, não, quer bater boca, quer explicar, quer resolver no braço. E não são assim as coisas. Então, Jesus está falando, Nicodemos, você precisa nascer de novo, precisa nascer do Espírito. Para você ter visão espiritual do que é o reino de Deus, visão de quem eu sou. Um lugar que te ensina muito sobre lutar espiritualmente, que eu quero reforçar aqui o convite, é a sala de oração, gente. A sala de oração é um lugar de você guerrear, de você lutar espiritualmente. Ali você está ouvindo da palavra, você está orando pelo outro, você está orando pela sua vida. E é um momento tão especial, tão gostoso, que eu tenho certeza que se você participar um dia, você não vai querer mais ficar sem visitar, sem estar nessa sala com a gente. Então, quero reforçar esse convite para você. E aí, o versículo 7. Jesus continua falando ali, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Eu imagino que nesse momento Nicodemos falou assim, meu Deus, o que ele está falando? Primeiro ele fala de nascer de novo, agora está falando de vento, o que é isso? Não estou entendendo nada dessa conversa. O que Jesus estava querendo dizer nesse momento? Quando ele fala ali que o vento sopra para onde ele quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Gente, vamos lá. O vento, nós não vemos o vento, mas a gente consegue ver a ação do vento. É a árvore balançando, a árvore que caiu. Né? Hoje eu estava fazendo a palavra e aí veio um vento, bateu a janela, eu levei um susto, nós ouvimos o barulho, nós vemos a ação do vento, mas não vemos o vento. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nós vemos a ação do Espírito na vida da pessoa, mas nós não vemos o Espírito. O Espírito Santo. Nós vemos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma atriz que ela se converteu e ela estava falando ali do arrependimento que ela teve de posar nua para Playboy. E ela estava falando, gente, como eu pude ser tão cega, como eu pude ser hipócrita. Eu posei
para Playboy numa data, num especial de Natal. Olha que vergonha! Natal, a data que é para a gente exaltar o Senhor Jesus, que é para a gente lembrar do nascimento dele. Eu estava ali posando nua, achando que eu estava abafando, dando um presente para as pessoas, e ela relatando, e ela falando da vergonha, e que ela se arrepende muito. Gente, eu me interessei, eu falei, gente, essa mulher se converteu. Eu fui ver outros vídeos dela, ela tem um podcast, onde ela entrevista outras pessoas, e ela conversa sobre a palavra de Deus. Esse dia ela estava lá conversando com a Estela falando a respeito da perda do filho dela, como foi. Gente, e eu olhava os vídeos, eu via uma verdade na vida daquela mulher, uma transformação. Os olhos daquela mulher eram diferentes. Eu falei, Senhor, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Era isso que Jesus estava falando. Nós não vemos o Espírito, mas nós vemos a ação dele na vida das pessoas. E aí, Nicodemos pergunta lá no versículo 9, né? Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Mais uma vez ele não entendeu. E aí Jesus responde, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ele está falando, você é um mestre, conhecedor das Escrituras, você não entende dessas coisas? E aí no verso 11 e 12, Jesus continua falando, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Gente, os fariseus, eles estudavam muito as Escrituras e eles procuravam nelas apenas o que era de interesse deles. Toda a Escritura fala e aponta o tempo todo para Jesus, mas eles não enxergavam isso. E aí Jesus está falando sobre, né, quando ele fala ali sobre falar do que sabemos, ele diz, olha, as Escrituras o tempo todo já falavam sobre a minha vinda. Nós estamos falando do que nós sabemos. Ele virá, eu sou o Messias. E aí, ele ainda fala, vocês não aceitam o nosso testemunho, ou seja, nós estamos aqui dando sinais, ele e os discípulos, estamos aqui dando sinais, realizando milagres, testificando, testemunhando de que eu sou o Messias, mas vocês não veem isso. Eu em carne, 100% humano, 100% Deus, mas vocês não entendem, não enxergam isso. Então, se eu que sou o Messias, estou aqui, o próprio Deus, dando sinais de que eu sou, você não crê? Como que você vai crer se eu falar para você das coisas espirituais, das coisas celestiais? Vamos avançando. Capítulo 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus estava ali falando, olha, lembra quando Moisés levantou aquela serpente lá, né? O povo pecou. E aí, Deus mandou serpentes, as serpentes estavam mordendo e matando as pessoas. E aí o povo falou, olha, nós nos arrependemos do nosso pecado, vá lá, interceda por nós, peça ao Senhor que tire essas serpentes, que leve embora. E aí, Deus dá uma orientação para Moisés, vá lá e levante uma serpente, coloque uma serpente numa haste, todo aquele que for picado pela serpente e olhar para aquela serpente será salvo. Então Jesus está falando, olha, lembra dessa situação? Aquilo ali já estava apontando para mim. Ele fala, assim
né, como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí Jesus vem com o famoso João 3,16, que muitos de nós conhecemos, que ele fala sobre a missão dele. A missão. Vamos ler juntos esse versículo, João 3,16? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a declaração que Jesus faz para Nicodemos. Esse sou eu. Você precisa crer em mim. E eu estava estudando sobre esse capítulo, sobre esse versículo, e eu vi um pastor falando algo assim, muito incrível, né? Falando a respeito de que esse é o maior versículo da Bíblia. E eu gostaria de ler o que ele escreveu, que eu achei muito interessante, e compartilhar com vocês por que esse é o maior versículo da Bíblia. Ele diz assim, Evangelho de João 3,16, o maior verso da Bíblia. E aí ele pega palavra por palavra e ele vai explicar por quê. Vamos lá. Por quê? É a maior resposta. Deus é o maior ser. Amou o maior dos sentimentos. O mundo, o maior aglomerado. De tal maneira, o maior modo, que deu o maior ato. O seu Filho unigênito, o maior dom, ser o único Filho, né, de Deus. Para que o maior motivo, todo aquele, a maior abrangência, que nele o maior atrativo, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior posse. O maior versículo da Bíblia, né? Falei, gente, realmente, o maior verso da Bíblia. E Jesus segue dizendo depois desse versículo, no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Jesus, nessa conversa ali com Nicodemos, ele fala, você não entende dessas coisas sendo mestre? Você não entende que não é pelas tuas obras, não é quantas vezes você ora na praça, porque eles faziam muito isso, iam para as praças e ficavam o dia inteiro orando para as pessoas verem. Ou quanto você oferta, não é através disso que você se torna espiritual, e nem é através disso que você vai ser salvo. Ele estava falando, não é pelas tuas obras, mas você é salvo quando você acredita em mim. E você, sendo mestre, não sabe disso? Olhos carnais. Queridos, você precisa nascer de novo. Ah, mas eu nasci de novo. Eu, há 12 anos atrás, não. Todos os dias, nós precisamos nascer de novo. Porque senão a gente vai se perdendo no meio do caminho, a gente vai se esquecendo quem nós somos. A gente vai olhando e ouvindo a volta de Cristo e a gente vai pensando, essa é a história da carochinha.
Isso é balela, não vai acontecer. Quanto tempo eu escuto isso? Olhos carnais. Você precisa nascer do Espírito. Enxergar as coisas espirituais, ter uma visão espiritual do reino. Às vezes nós não entendemos muita coisa porque às vezes você está muito preso nessa naturalidade, na carnalidade. Está olhando as coisas sob a ótica do natural. Por que Nicodemos não entendeu essa conversa, mesmo conhecendo tanto as Escrituras? Porque ele estava só no campo do conhecimento. Sai do campo do conhecimento. Jesus está falando, sai desse campo, venha nascer de novo, venha nascer do Espírito. E aí você vai crer em mim e vai ver que eu sou o Messias. Você vai enxergar. Por que às vezes ficamos tão desanimados para vir para a igreja, desanimados de ler a palavra, de orar? Porque estamos tão distantes que nós estamos olhando as coisas só pelos olhos carnais. As situações só na carnalidade, na carne. Nós precisamos nascer do Espírito. E eu quero que você se lembre, o sol, ele nasce todos os dias. Todos os dias o sol nasce. Ele não deixou nenhum dia de nascer. E nós precisamos ser assim, nascer todos os dias. Faça sol, né? Faça chuva. Nós vamos nascer de novo. Nascer do Espírito. Entender o que Deus está falando conosco. Uma vez um pastor disse uma coisa que eu guardei para mim. Eu falei, gente, é isso aí mesmo. Eu preciso beber da água da fonte todos os dias. O nosso corpo natural, ele precisa aí de no mínimo 2 litros de água por dia. A água, os 2 litros que eu tomei ontem, ela não vai servir para hoje. Para o meu rim trabalhar e filtrar e limpar aquela coisa toda. Eu preciso hoje novamente tomar 2 litros d'água. Se eu tomar 2 litros d'água hoje, amanhã já não vai servir para amanhã. Amanhã eu tenho que tomar. E é assim a nossa vida com Deus. Todos os dias nós precisamos beber da água da fonte. Nós precisamos nascer de novo. Quando você abre os seus olhos naquele dia, um novo dia que se inicia, você precisa pensar, hoje eu preciso nascer de novo, eu preciso estar em contato com Deus, eu decido hoje ler a palavra, eu decido hoje buscar ao Senhor. Ah, mas ontem eu fiz uma coisa horrível, não interessa, vá diante do Senhor naquele dia. Ah, mas ontem eu fiquei o dia inteiro lendo a palavra, eu fui cheia, eu chorei na presença de Deus, mas hoje você precisa nascer de novo. Todos os dias esse precisa ser o nosso pensamento. Hoje eu preciso me achegar ao Senhor. Hoje eu preciso estar perto dEle. Hoje eu preciso ler a palavra. Hoje eu preciso orar. Quando a gente fala a respeito de uma igreja, a igreja que Deus sonha é a igreja que nasce de novo todos os dias. Um novo nascimento. Porque se a gente não nasce de novo todos os dias, nós paramos. E deixa eu falar uma coisa para você. A vida, ela não fica parada. Você nunca fica parado na vida. É como se você andasse numa esteira. Você vai andando, você vai caminhando, você vai caminhando. Se você para, ela vai te levar para trás, de volta. Você retrocede. Ah, eu estou no mesmo lugar. Você não está no mesmo lugar, você retrocedeu. Mas se você decidir nascer de novo, se você decidir nascer do Espírito, é hoje o seu dia. Ah, eu vim no culto semana passada. Ah, eu venho vindo no culto. Eu venho assistindo o culto, querido. É hoje. Qual o tempo que você tem na sua vida? É hoje. É agora. Ah, amanhã é outro dia. Mas ontem já passou. Já foi. Você tem hoje. Você tem agora. E nascer de novo é uma decisão que você toma em particular, independente do outro. Você toma no seu interior. Eu decido nascer de novo. Por isso, feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração.
Nicodemos ouviu, esteve ali com Jesus, ouviu aquela conversa, ouviu aquela explicação do Senhor. O Senhor falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo e você vai ver que eu sou o Senhor. Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito é como o vento. Não sei de onde vem, não sei para onde vai. Nós só vemos a ação dele. E Nicodemos não entendeu. Me explica, como pode ser isso? Nicodemos, você conhece as Escrituras, mas você não sabe quem eu sou. Queridos, decida sair do campo do conhecimento. Eu conheço, eu já ouvi falar de Jesus. Saia desse campo do conhecimento. Vem para o campo da prática, do entendimento, que é isso que o Senhor tem para você quando Ele fala de nascer de novo. Eu decido me aprofundar, eu decido entender, eu decido nascer do Espírito e entender. E aí Nicodemos teve aquela conversa com Jesus, Jesus falou sobre a missão dele. Mas depois nós não vemos mais em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia falando sobre Nicodemos. Provavelmente ele saiu daquela conversa e permaneceu no mesmo lugar. Por quê? Porque ele não decidiu. Tá, entendi. Pô, muito bom, Jesus, obrigada aí pela tua explicação. Queridos, decida nessa noite. Fala: Senhor, eu preciso estar perto de Ti, eu preciso do entendimento da Tua palavra. Eu preciso nascer de novo hoje. Queridos, quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Depois que eu me tornei mãe, eu entrei numa crise profunda. Eu me perdi de uma maneira que eu não me achava de jeito nenhum. Eu tive uma crise imensa. E aí, quando eu estava tentando respirar dessa crise, eu descobri de novo outra gravidez. E eu mergulhei de novo naquela crise, né? Eu parei a minha vida para cuidar das minhas filhas. Eu trabalhava. Quem me conhece, quem caminhou comigo, sabe que eu abraçava a obra de Deus, eu nunca disse não para nada que me pediram, que o Senhor me desafiava, mas eu estava numa profunda crise, porque eu tive que parar muitas coisas da minha vida, entramos numa pandemia e aí que tudo parou mesmo, e eu fiquei muito mal, e fui afundando, e eu não conseguia colocar aquilo para fora. E eu só pensava, eu falava: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. E a pastora foi conversando comigo, o pastor Washington foi conversando comigo, o Rodolfo sempre me apoiando, sempre ali comigo. Até que eu decidi mergulhar em Deus. Eu falei: peraí, eu estou sendo mãe, mas peraí, eu sou filha de Deus. Eu sou serva do Senhor. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para trabalhar na obra, e a obra eu parei a obra de Deus na minha vida e eu parei de fazer. Não é assim que tem que ser. E aí a gente volta naquela palavra da Aline: se eu colocar o Senhor em primeiro lugar, eu preciso que o Senhor seja o primeiro, que as coisas de Deus sejam em primeiro na minha vida. E aí, junto com tudo isso, eu voltei a fazer psicanálise, porque existem coisas na nossa vida, queridos, que nós precisamos de ajuda profissional. Não fique achando que tudo é espiritual. Existe um lado emocional que precisa ser tratado. Comecei a entrar em tratamento e o Senhor foi agindo, né? Eu mandei uma mensagem para o pastor Washington, falei: pastor, terapia, psicologia é uma ferramenta de Deus aqui na terra para ajudar a gente. Eu só vejo com esses olhos. E aí eu consegui
ressurgir, vim ressurgindo. Hoje eu sinto que há um brilho diferente nos meus olhos. Eu sinto uma alegria imensa em estar na casa de Deus. Eu sinto uma alegria imensa em pensar, em estar no meu quarto orando. Eu sinto alegria em ser mãe. Eu sinto alegria em ser esposa. Eu tinha perdido a alegria. Mas eu decidi nascer de novo. Ah, quanto tempo tem isso? Eu decidi isso hoje. Todos os dias eu venho, eu vou nascer de novo. Hoje eu vou nascer de novo. Ah, tem dias de desânimo, tem dia de luta? Tem, mas decida. Eu vou nascer de novo, mesmo com essa luta, mesmo com essa batalha. Eu decido nascer de novo. Nós vamos cantar um louvor. E que nesse momento você possa pensar na sua vida.